tem cigarrinho. Não tem não. Tem. Como é que não está de tortura. Passa o senhor, passa a parte de fazer a leitura. Aí eu botei aqui no aniversário do tribuna, que foi ontem, e o aniversário do presidente ocorrido ontem. Isso é quem faz. Boa tarde a todos. Em nome da lei, declaro aberta a sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. No silêncio, tenho como aprovada. Leitura do expediente pela secretária das sessões. Não há leitura a ser feita. Indicações, propostas e comunicações ao tribunal. Eu tenho, na presidência aqui, duas comunicações importantes. A primeira, aniversário da Tribuna do Norte, fundado no dia 24 de março de 2019, um jornal tradicional, um dos últimos que ainda está sobrevivendo. Esse registro me parece bastante razoável e importante. Há um segundo registro, também muito importante, pelo menos para mim, que é o aniversário ocorrido ontem da doutora Cibele Benevides, essa pessoa decente e criteriosa que nós todos aprendemos a admirar. São as duas moções que eu faço e espero que tenha concordância expressa de todos os integrantes. Se algum deles quiser usar a palavra... Senhor presidente, a doutora Cibele é tão chique que quando ela faz aniversário, ela comemora com Paul McCartney, né? Ao tempo em que eu faço os parabéns públicos a ela, eu também faço a menção de que, pelo menos desde que eu estou aqui, é a primeira vez que tem essa composição com Vossa Excelência Presidida, a desembargadora Judite. Acho que eu nunca tenho participado, é uma honra estar aqui. E um gáudio saber que temos de novo mais uma mulher aqui participando da composição. A última foi nossa querida Berenice Capuchu, e, portanto, eu faço esses modestos votos de boas-vindas a todos. Muito obrigado. Eu queria só complementar, vou conceder a palavra a Vossa Excelência, mas só complementando. É um privilégio estar aqui na presidência do Tribunal Regional. Sou dos desembargadores, sou atualmente o mais antigo que ainda não veio aqui, mas não sou dos mais antigos lá no colegiado. A doutora Judite já foi presidente, já exerceu todas as atividades aqui, é essa pessoa maravilhosa, e que eu quero também dar as boas-vindas. Não tinha esquecido, não, porque eu quis deixar mesmo para a ocasião certa a Sua Excelência. Tenho por ela sabe bem disso, a maior estima e respeito e admiração pela conduta técnico-profissional com que Sua Excelência exerce o seu mistério de magistrado. Seja bem-vinda ao nosso regional. Excelência. Então, eu vou aproveitar a oportunidade para agradecer as palavras bondosas de Vossa Excelência, dizer também que a recíproca é verdadeira, registrar a minha alegria de retornar a essa casa e ficar muito feliz porque eu cheguei um dia posterior da minha querida Cibele, que a gente não tem uma convivência estreita, mas nós nos queremos muito bem, tenho certeza. Então, só registrar essa satisfação. Muito obrigado. Isso com o convívio de todos. O doutor Francisco Glauber já se pronunciou. Pela hora aqui, doutor José Dantas. Eu me acosto e acompanho todas as homenagens que estão sendo feitas aqui, e dizer que é um prazer para todos nós participar desse colegiado, na presença de Vossa Excelência, também da desembargadora Judite, né? E, acima de tudo, com a presença da doutora Cibele, que aniversariou agora, e como disse o doutor Francisco Glauber, comemorou bem, né, ao estilo dela própria, assistindo o show de Paul McCartney, né? Aos 76 anos consegue prender muitos jovens, inclusive a doutora Cibele. Era só isso e me acostar. Foi um privilégio dela, né? Assistir a esse espetáculo, deve ser maravilhoso. Aliás, eu estava dizendo que esse fim de ano e começo ou melhor, do ano passado para cá, o Brasil tem tido o privilégio de ter tido bons
músicos de primeira linha, né? O Paul McCartney, esteve agora o Pepino di Capra, um italiano espetacular, e estou sabendo, através da mídia, de que o Paul Anka, aquele canadense naturalizado norte-americano, que é o maior vendedor de discos do mundo, está a caminho do Brasil também. De maneira que é bom a gente ter um trabalho, dificuldades econômicas e tantas outras, mas tem também essa área de lazer e de espetáculo que a todos engrandece. Dr. Luiz Gustavo. A ordem que me deram aqui foi depois de Zé Dantas. Desculpa, eu peço desculpa, o equívoco de leitura foi meu. Eu tenho um pouco de dificuldade. Peço desculpas. Eu quero aproveitar também o ensejo para me congratular com a doutora Cibele, que tem, ao longo desse tempo todo, contribuído muito para o engrandecimento da prestação jurisdicional aqui da nossa Corte Eleitoral, com o exercício de sua atuação fiscalizatória altamente bem posta, muito ponderada, sempre zelando pela tutela do interesse público, e é realmente uma honra, uma satisfação tê-la conosco, no nosso convívio, como uma representante ministerial da mais alta importância e com muito zelo, que é absolutamente perceptível por todos nós. Desejar a ela muita saúde, muito sucesso na sua caminhada, e já bem principiada, né, com a comemoração com o Paul McCartney, né? Nós que aprendemos a ouvir os Beatles desde a nossa infância, a gente sabe como é bom rememorar essas canções e essas melodias. E dizer também da imensa satisfação do desembargador e desembargadora Judite de tê-los aqui também, satisfação muito grande, e desejar as boas-vindas. Sempre é extremamente proveitoso contar com a presença de Vossas Excelências aqui na nossa corte. Muito obrigado. Agora é a vez do Dr. Luiz Gustavo corrigir a rota. Senhor presidente, demais colegas de bancada, eu me associo aos votos da doutora Cibele, que, como já ressaltado por todos que me antecederam, tem um traço de personalidade que destaca, além de sua simpatia, sua elegância, sua inteligência já devidamente reconhecida e comprovada. Ela tem esse traço e é motivo de muita alegria para nós que compomos a corte desfrutarmos da companhia da doutora Cibele. As comemorações foram iniciadas ontem com um show e nós aguardamos que as comemorações locais prossigam e sejam exitosas. Inclusive, estamos aguardando e com intuito e interesse em participação, lógico. E dizer especialmente, desembargador Gilson, que a alegria de tê-los aqui nesta composição, Vossa Excelência na presidência, a desembargadora Judite, que particularmente Vossa Excelência, nós já tivemos o prazer da sua presença aqui, mas a desembargadora Judite, nesta composição, neste período, nesse biênio, é a primeira vez, e é uma alegria muito grande tê-la aqui. Particularmente, eu faço esse registro da admiração que tem por Vossas Excelências e da satisfação de tê-los aqui. É motivo de muita alegria, de fato. Só isso mesmo, senhor. Muito obrigado. Não por último, mas também importante, como os primeiros, o Dr. Vladimir Soares Capistrano, filho de um grande amigo meu e conterrâneo, certamente, se não me falha a memória, o primeiro reitor da universidade hoje, o ERN, do Rio Grande do Norte, das terras do sal. Sim, senhor presidente. Agradeço pela palavra. Primeiro, me acostar a todas as proposições que Vossa Excelência formulou, tanto o aniversário do Jornal Tribuna do Norte, que é um importante veículo de comunicação, e como bem destacou Vossa Excelência, um dos últimos que está resistindo no seu formato impresso, formato físico, né? A imprensa, sobretudo a imprensa escrita, tem sofrido bastante, e a Tribuna do Norte ainda
resiste. Esperamos que continue resistindo. Eu tenho a satisfação de ser assinante do jornal. Estou dando minha contribuição para que ele continue resistindo. Também, doutora Cibele, já o fiz virtualmente, já o fiz presencialmente e agora de público aqui, parabenizá-la pelo aniversário, desejar sucesso é demais, né? Já tem muito, não precisa nem desejar saúde, paz e felicidade, que todo mais a gente alcança. E quanto à presença de Vossa Excelência aqui na Corte hoje, é uma satisfação sempre renovada. Todas as outras vezes que Vossa Excelência esteve aqui presente no biênio anterior e neste biênio, tive a oportunidade de reforçar essa satisfação dessa convivência com Vossa Excelência. Como bem Vossa Excelência disse, é um amigo de longa data do meu pai, desde quando Vossa Excelência era juiz em Mossoró. Ele foi reitor da Universidade Estadual, o primeiro reitor dela como Universidade Estadual. Isso me honra muito da passagem dele por aquela instituição de ensino e da amizade que ele tem com Vossa Excelência, ambos paraibanos que vieram viver no Rio Grande do Norte. É uma satisfação, e ambos cidadãos potiguares, tanto por afeto como por adoção legal, já que a Assembleia os nomeou com o título honorífico de cidadão potiguar. E a desembargadora Judite, também tive a oportunidade de, na posse da desembargadora aqui como substituta, falar em nome da Corte, e já naquela ocasião eu lembrava do profícuo trabalho que a desembargadora teve aqui, foi presidente desta casa, foi corregedora, e eu tenho uma ligação especial porque quando a desembargadora Judite compunha aquela composição, se não me engano, de 2000, né, desembargadora? Foi a primeira vez que eu utilizei a tribuna dos advogados fazendo sustentação oral. A desembargadora Judite compunha a Corte naquele instante. Então, tem esse traço especial para mim, particular para mim, poder hoje compartilhar a bancada com a desembargadora Judite, uma vez que ela compunha a bancada quando eu, a primeira vez, fiz sustentação oral aqui como advogado. Então, é uma satisfação imensa para nós todos podermos compartilhar a bancada com o desembargador Júlio Barbosa, com a desembargadora Judite Nunes. Sempre engrandece a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado também. Antes de conceder a palavra à nossa querida procuradora para suas indicações, comunicações em geral, eu queria fazer 2 registros da presença aqui neste tribunal da bacharel em Ciências Contábeis e agora quase concluinte em Direito, Manuela Bezerra, à minha esquerda, e também a presença de um tabajara de primeira linha, aquele que eu digo no nosso convívio mais próximo, um descendente quase que direto do Chateau, o famoso capitão de indústria de comunicação, o doutor Paulo Sérgio, juiz da 2ª Vara Civil da nossa capital. Sejam todos bem-vindos. Para não se alongar mais nessa parte de comunicações, eu concedo a palavra à doutora procuradora. Senhor presidente, eu queria agradecer as lindas palavras. É um presente para mim poder completar meu aniversário aqui, nesse momento. Jamais poderia imaginar que a essa altura da vida eu estaria como procuradora regional eleitoral. Me lembro que quando a desembargadora Judite era presidente aqui do TRE, eu coincidentemente era promotora eleitoral, e ela sempre uma grande referência para todas as mulheres das carreiras jurídicas, por ser uma grande pioneira. Quando eu entrei no Ministério Público Estadual, ela era procuradora de Justiça e sempre uma das mais respeitadas. E quando comemoramos muito quando ela ocupou a vaga do 5º do Ministério Público, e até hoje ela honra essa cadeira de desembargadora. Todos temos conhecimento da sua brilhante atuação. Então é um prazer muito grande estar aqui com a senhora hoje, muito simbólico para mim. Desembargador Gilson, sempre essa simpatia, um gentleman, sempre que encontro é muito educado e de uma alegria contagiante. É um prazer dividir também aqui esse plenário com o senhor. Doutora Lígia, que está hoje substituindo doutora Simone, também sempre irradiando alegria, e os nobres juízes todos
que compartilho toda semana de uma convivência saudável, independentemente dos resultados, a convivência é absolutamente pacífica e sabemos dividir o que é técnico, o que é jurídico, do maravilhoso ambiente de trabalho. Então, meu biênio se encerra esse ano e já começo a sentir saudades da convivência semanal, do que eu aprendi aqui, muito com todos. Todos são excelentes juristas, excelentes juízes, e eu realmente só tenho a agradecer a Deus a data que passou, poder experimentar praticamente o último Beatle vivo que se apresenta em shows, ele tão saudável, aos 76 anos, vai fazer 77, tocando 2 horas e 40 de show, tocando todos os instrumentos, piano, guitarra, baixo, cantando com uma voz maravilhosa. Então é possível envelhecer com saúde e essa é a minha meta. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Na parte administrativa, ficou algo que passou desapercebido? Bem, no silêncio tenho como encerrar esta parte e passemos então à parte propriamente de sessão jurisdicional. Me foi dada aqui pela assessoria do tribunal a pauta de hoje. Há um recurso eleitoral número 11.85.2018.6.20.49, da origem da 49ª Zona Eleitoral de Upanema, e o relator é o juiz Vladimir Soares Capistrano, que tem a palavra. Senhor presidente, colega Jacurte, cuida-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença do juiz da 49ª Zona Eleitoral que, julgando procedente representação por doação acima do limite legal formulada pelo Ministério Público Eleitoral, condenou o representado a pena de multa e consignou sua inelegibilidade pelo período de 8 anos, ao reconhecer o excesso do valor doado em face da renda por ele auferida no ano anterior ao pleito de 2016, enquanto beneficiário de programa assistencial Bolsa Família. Assevera o recorrente, de início, que a base de cálculo para a verificação do excedente deveria ter como parâmetro o teto de isenção para a declaração do imposto de renda, vez que, segundo alega, não estava obrigado a entregar a declaração de ajuste anual. E, portanto, seu limite de doação eleitoral corresponderia exatamente àquele fixado no teto de isenção do citado tributo. Sustenta também o afastamento da pena de inelegibilidade, pontuando que esta somente seria cabível quando houvesse comprovação de potencial lesivo à probidade e moralidade administrativa, de modo a afetar a normalidade e legitimidade do pleito ou configurar abuso de poder, circunstância que, segundo argumenta, não se verificaram no caso concreto. Por fim, além de veicular a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no tocante à dosagem da pena, caso venha se manter a condenação, requer ainda seja considerada a nova redação do parágrafo 3º do artigo 23 da Lei 9.504, que estabelece como teto condenatório o valor de 100% da quantia doada em excesso, em detrimento do texto originário, que estabelecia penalidade no importe de 5 a 10 vezes do valor extrapolado. Em contrarrazões, o parquê atuante junto à 49ª Zona Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para afastar a inelegibilidade de sanção declarada na sentença, mantendo-se a condenação com base na renda efetivamente auferida pelo recorrente, oriunda do mencionado programa assistencial. Ao fim, também pleiteou o encaminhamento de cópia dos autos à Promotoria Eleitoral de Origem para a apuração de eventual crime de falsidade ideológica eleitoral. E é o relatório, senhor presidente. Submeto a apreciação do relatório. Aprovado a unanimidade. Senhor presidente, passando ao voto, consoante mencionado, a parte recorrente se insurge contra a sentença proferida pelo juízo eleitoral da 49ª Zona, que julgou procedente representação eleitoral por doação de recursos para a campanha, oriundos de pessoa física, em limite superior ao permitido pela legislação de regência. De saída, cumpre antes balizar divergência constante nos autos no tocante ao valor doado pelo recorrente, uma vez que a informação da Receita Federal
dá conta da existência de duas doações, uma de R$ 1.500 e outra de R$ 1.000, perfazendo-se um total de R$ 2.500. Referido dado coincide em plenitude com a divulgação dos valores das contas eleitorais inseridas no sítio eletrônico do TSE. Entretanto, a sentença condenatória, ora atacada, reportou-se unicamente a doação de R$ 1.500, valor que serviu de referência para a construção dos fundamentos nela consignados. Nessa quadra, não havendo recurso do representante quanto a este ponto, tal matéria controvertida não foi objeto de devolução à análise deste tribunal. Logo, em homenagem ao princípio do não reformatio impérios, não há como revisitá-la para além dos limites já delineados no provimento de primeiro grau, motivo pelo qual, na linha da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, não resta alternativa se não considerar tão somente a doação de R$ 1.500 na apreciação do recurso ora em julgamento. Noutro ponto, cabe também de logo assentar não merecer acolhimento a tese recursal de aplicação retroativa da Lei 13.488 de 2017, a qual modificou a redação do parágrafo 3º do artigo 23 da Lei das Eleições e, na prática, terminou por mitigar a penalidade decorrente de doação acima do limite legal. Digo isso porque o referido texto normativo não contempla disposição expressa que abone a retroatividade, sabidamente excepcional, nem tampouco se trata de norma penal mais benéfica, de modo que, fora dessas hipóteses, resta unicamente a possibilidade de verter aos fatos do caso concreto, ocorrido em 2016, o texto normativo vigente à época, qual seja a redação originária da Lei 9.504 de 1997, consoante elaborou o magistrado de primeiro grau, por se tratar de ato jurídico que se perfectibilizou e, portanto, regido pelas normas de seu tempo. E aqui eu aponto precedente do TSE, da relatoria do ministro Tarcísio Vieira, e também do TRE do Rio de Janeiro, da relatoria da juíza Cristina Serra Feijó, nas quais está assentado que, no caso específico da penalidade decorrente de excesso de doação, se aplica a norma em vigor no tempo do cometimento da infração, e não a norma posterior, que seria mais benéfica ao representado, justamente porque não se trata de norma penal, e sim de norma de natureza civil, e também porque na norma que abrandou a penalidade não se dispôs sobre retroatividade para casos anteriores à sua vigência. E continuo. Assentada essa premissa, quanto à disciplina normativa aplicável, cumpre salientar, no tocante à matéria de fundo, que a Lei das Eleições, em sua redação originária, portanto, anterior à Lei 13.488 de 2017, assim prescrevia. E aqui eu transcrevo o inteiro teor da redação original da norma. Está no voto disponibilizado para Vossas Excelências. E continuo. Regulamentando a matéria para as eleições de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução 23.463, a qual estabeleceu os limites de doação em seus artigos 21, parágrafo 3º, parágrafo 3º e parágrafo 7º. E também transcrevo o texto da norma regulamentadora. E continuo. Com efeito, verifica-se que às pessoas físicas não é permitido extrapolar o limite de 10% dos rendimentos brutos por si auferidos no ano anterior ao do pleito, havendo que se definir de antemão qual parâmetro de renda será utilizado com o intuito de apurar a eventual extrapolação do limite de valor doado para cada caso concreto, sobretudo por não ser incomum, em apurações desse jaez, a ausência de prova segura e numericamente exata quanto aos valores efetivamente auferidos pelo doador. De regra, no caso do doador que não esteja obrigado a declarar imposto de renda, por se encontrar inserido na faixa de isenção, este mesmo patamar deverá ser considerado como base de cálculo para o limite de doação eleitoral, na quantia fixada no ano calendário do pleito, situação na qual, por força normativa, também poderá dispor de 10% do referido teto para ceder licitamente às campanhas eleitorais. Nesta hipótese, portanto, apenas restaria sujeita à glosa doação acima de R$ 2.812,39. E aqui eu aponto precedente recente deste tribunal, apontando como o limite de doação o
o valor de 10% do teto de isenção para a declaração de imposto de renda. É precedente recente, julgado no dia 20 de março deste ano e da relatoria do Dr. José Dantas de Paiva. E continuo. Resta evidente, portanto, a viabilidade de aplicação do teto de isenção derivado do imposto de renda quando o doador estiver inserido nesta faixa e, de outra banda, não houver prova constituída quanto aos seus efetivos rendimentos. O caso dos autos, no entanto, é diverso, vez que aqui restou comprovada, por meio de relatório oficial, a renda do doador enquanto beneficiário do Bolsa Família, evidenciando a percepção de benefício no valor mensal de R$ 112, consoante o documento de folha 5, verso e folha 6. Circunstância que, dado seu caráter de certeza e precisão quantitativa, tem, ao meu sentir, e na linha proposta no parecer ministerial, o condão de afastar a incidência presumida do teto de isenção do imposto de renda para os fins de limite de doação eleitoral. Nesse passo, vê-se que a renda bruta auferida no ano anterior ao pleito perfaz o valor de R$ 1.344. Assim, aplicando-se o percentual estabelecido como limite, verifica-se que o doador somente poderia ter direcionado a campanhas eleitorais a quantia de R$ 134,40. Porém, considerado o limite sentencial, terminou por desembolsar R$ 1.500, exasperando desse modo em R$ 1.365,60 o valor máximo, circunstância que não deixa margem de dúvida quanto à perpetração do ilícito, vez que o dispositivo legal de regência ostenta literalidade inflexível, ou seja, basta a extrapolação, pequena que seja, e aqui não foi o caso, que de logo restará configurada a incidência normativa. Quanto ao fator de multiplicação da multa, estabelecido no aplicável parágrafo 3º do artigo 23 da Lei 9.504, assento não merece reparo o quantitativo já fixado pelo juízo de origem, inclusive sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que já foi estabelecido em seu patamar legal mínimo, qual seja, por 5 vezes o valor excedido. Contudo, vale destacar, a partir da leitura do provimento atacado, que nele restou consignado o valor absoluto da condenação em R$ 6.720, número obtido a partir da simples multiplicação por 5 da renda bruta anual oferida, R$ 1.344, em detrimento da quantia que efetivamente excedeu o limite legal, a qual deve ser originada a diferença entre o quanto doado, R$ 1.500, e o legalmente permitido, R$ 134,40, que corresponde, no caso, ao montante de R$ 1.365,60. Nesse passo, tendo por base esta última quantia mencionada, a ela é que se deveria aplicar a conversão prevista. Logo, multiplicando-se esse valor por 5, chegaremos à cifra total da condenação, qual seja R$ 6.828. Verifica-se, portanto, que o valor agora obtido excede em R$ 108 aquele fixado na sentença, de modo que revisitá-la nesse ponto redundaria, a meu sentir, em efetivo prejuízo à situação do único recorrente, vez que não houve resignação do parquê nesse ponto. E aqui, quanto à impossibilidade de majorar a penalidade, ainda que tenha sido decorrente de um erro material da sentença, eu trago precedente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, da relatoria do juiz Marcos Elídios Michele de Almeida. Dessa forma, embora o equívoco apurado no caso concreto não diga respeito a valor de maior monta, tenho por bem manter o quantitativo da condenação fixado na sentença, de modo a evitar ofensa ao já referido princípio da non reformatio impejus. No tocante à decretação de inelegibilidade, explicitamente consignada na sentença, entendo que deve ser afastada enquanto sanção direta, sobejando, entretanto, a possibilidade de gerar efeitos secundários para eventual apreciação em sede de registro de candidatura, consoante linha firmada pela jurisprudência. E aqui eu aponto precedente do Tribunal Superior Eleitoral, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, também outro precedente também da relatoria do ministro Gilmar Mendes e um precedente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, da relatoria do juiz André Ricardo Cruz Fontes.
E continuo no meu voto. Também na esteira dos precedentes acima, no tocante à anotação cadastral da condenação, há de se manter essa providência, vez que se traduz em simples registro administrativo, sem o condão de trazer prejuízo ao eleitor, porquanto não ostenta qualquer natureza vinculativa, podendo ser objeto de eventual contraste por ocasião do julgamento de registro de candidatura, o qual será, a tempo e modo, conduzido e apreciado pelo juízo competente. Eu afasto a aplicação direta da pena de inelegibilidade, mas mantenho a determinação da anotação do registro da condenação no cadastro do eleitor. Por fim, acolho a providência solicitada pela Procuradoria Regional Eleitoral, no sentido de se encaminhar cópia dos autos à promotoria atuante junto à 49ª Zona Eleitoral, para eventuais apurações que entender por cabíveis, relativa aos fatos tratados nos autos ordem a preço. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, tão somente para afastar da sentença a condenação explícita à pena de inelegibilidade, mantendo-se, porém, a possibilidade de anotação cadastral da condenação para meros fins de registro e eventuais efeitos secundários. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Colhemos os votos agora, inicialmente, da desembargadora Judite. Pois não, excelência, eu trouxe inclusive um voto escrito, mas eu estou concordando com o relator. Eu não sei como é a praxe aqui na corte. Eu faço a leitura ou entrego para que seja transcrito? Acredito que, por uma questão de economia processual, pode entregar. Porque no meu voto, que eu posso expor, eu faço também as transcrições feitas pelo eminente relator da Lei 9.504/97, o artigo 23, parágrafo 1º, também da resolução do TSE, a resolução 23.463 de 2015, trago precedente da Casa sobre as matérias ventiladas, uma do doutor André Luiz de Medeiros, agora já de 2019, de janeiro de 2019, trago uma mais antiga sobre outro enfoque do desembargador Vigílio em 2016 e concluo dizendo que, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo provimento parcial do recurso para afastar a aplicação da sanção de inelegibilidade do recorrente com o encaminhamento de cópia dos autos à promotoria da 49ª Zona Eleitoral, conforme requerido pela Procuradoria Regional Eleitoral. Então, a conclusão do meu voto é essa. Mas se quiserem que faça a leitura ipsiliter, não tem problema. No mesmo sentido do relator. No mesmo sentido. Muito obrigado, desembargadora. O doutor Francisco Glauber. Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator e que foi, inclusive, endossado pelo voto da desembargadora Judite. Muito obrigado. Doutor José Dantas. Com o relator, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Também com o relator. Doutor Luiz Gustavo. Também, senhor presidente, acompanho o relator. O relator já fez o voto, então a conclamação dando conhecimento e provimento parcial do recurso, tão somente para afastar da sentença a condenação explícita à pena de inelegibilidade, mantendo-se, porém, a possibilidade de anotação cadastral da condenação para meros fins de registro e eventuais efeitos secundários. Damos como encerrado este processo. Há algum feito a mais que passou desapercebido aqui do tribunal? Não há mais nenhum procedimento de ordem judiciária e algum dos integrantes deseja fazer alguma manifestação, algum comentário? Bem, no silêncio, eu agradeço a presença de todos, a honrosa, e também a acolhida que nos deu a mim e a querida doutora Judite, e dou por encerrada a sessão desta tarde. Muito obrigado. Se sente em casa, né? Nos sentimos em casa.